Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal, dessa feita fazer uma apresentação de uma obra muito importante para o teu estudo, para o teu conhecimento da teologia sistemática, tá certo? Mas antes disso, te convido a você a entrar na nossa página no Instagram, página nova, porque ainda hoje também vou estar lançando um vídeo na nossa página do Instagram, falando de uma Bíblia de estudo. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, mas esse vídeo é somente para o nosso canal no Instagram, tá bom? Então, vai lá e nos siga no canal no Instagram, deixe sua mensagem lá que eu vou estar te respondendo também, tá certo? Mas se você chegou agora aqui no nosso canal YouTube, ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe, deixe seu comentário e vamos para o nosso vídeo de hoje. Bem, queridos, o nosso vídeo de hoje, eu quero fazer uma apresentação de uma teologia que é muito importante para o crescimento do conhecimento, né, para o crescimento e amadurecimento da fé cristã. Eu quero falar para vocês hoje aqui sobre a Teologia para Pentecostais, uma teologia sistemática expandida de Walter Brunelli. São 4 volumes, ó. Aqui é o volume de número 4. Nós temos aqui 4 volumes. Volume de número 1. Ó, Walter Brunelli, tá certo? Eu tô sem a mesa aqui, por isso que eu tô tirando um por um. Volume 3. Volume 3. E o volume de número 2. Então são 4 volumes, 4 livros sistemáticos da teologia sistemática de capa dura. Esses livros foram publicados pela editora Central Gospel, o selo acadêmico da Central Gospel. E o pastor Walter Brunelli, ele é um pastor muito conhecido no nosso meio brasileiro, né? Ele é o pastor ali da Assembleia de Deus Bereana, né? Isso, ele tem a TV Bereana, onde ele também prega ali. Você que acompanha, né? Você que ainda não assistiu a mensagem do pastor Walter Brunelli, eu faço o convite você ir lá no vídeo e assista aí no YouTube, procure o pastor Walter Brunelli, que vai aparecer a mensagem dele lá, tá certo? Então essa teologia ela é muito importante porque ela é uma teologia 100% pentecostal, certo? O pastor Walter Brunelli ele vai trabalhar desde a bibliologia até a escatologia dentro da visão pentecostal. Então eu indico essa sistemática para quem quer começar. Não é uma sistemática extremamente profunda, certo? Ela não vai seguir os mesmos parâmetros de escrita, não de doutrina, certo? Mas os mesmos parâmetros de escrita. Não vai seguir a do Gruden, não vai seguir a do Erickson, que são mais profundas, a do Schaeff também. Então, para você que ainda não estudou ou não leu nenhuma teologia sistemática, que é a pentecostal, né, faz parte da Assembleia de Deus ou a igreja pentecostal, que preza para o conhecimento da palavra, então te indico essa teologia. Uma teologia que você vai conseguir comprar bem acessível. Não sei se você consegue encontrar ela nova ainda lacrada, mas usada, assim como eu peguei essa usada aqui também, é um valor bem acessível, capa dura, página em branco. A fonte dela é uma fonte muito boa de se ler, uma fonte grande, certo? Você vê que tem algumas imagens, certo? Algumas imagens aí que você consegue até observar aí, certo? Vou ver se eu consigo colocar umas fotos para vocês aí. Tem imagem, tem uma diagramação muito boa. A temática é uma temática pentecostal, ela é uma teologia expandida e é dividida em 4 volumes, certo? Cada volume tem a sua temática. Vamos, por exemplo, aqui. Volume 1, o pastor Walter Brunelli vai falar sobre história da teologia cristã, bibliologia e teontologia. Só que assim, há um diferencial, certo? Cada doutrina que é expandida nesse livro aqui, no caso são 3 doutrinas, cada uma delas tem um prefácio escrito por um autor brasileiro, por um teólogo brasileiro. Por exemplo, a história da teologia é escrito um prefácio pelo professor Alberto Alves da Fonseca. Bibliologia, reverendo Paulo Teixeira, da Sociedade Bíblica do Brasil. Teontologia, pelo doutor Paulo Romeiro. Então, cada teologia, cada módulo teológico de estudo dentro desse livro aqui, existe um prefácio escrito por um autor brasileiro. Então é muito interessante isso, porque esse é o grande diferencial desta teologia, certo? O volume de número 2, o pastor Walter Brunelli vai falar sobre a cristologia, pneumatologia e a angelologia. Então quem vai escrever os prefácios é o cristologia, o pastor Jefferson Magno, pneumatologia, o pastor Ezequiel Soares, que é muito conhecido na Sociedade Bíblica do Brasil, escreveu vários livros pela CPAD, escritor de lições
da CGADB, então muito boa o que ele vai apresentar aqui, a introdução que ele faz da pneumatologia é muito boa, porque é uma defesa da fé pentecostal, certo? A angelologia, quem escreve o prefácio é o pastor Elianai Cabral, um grande mestre da palavra, também da CGADB, escritor de livro da CPAD, também tem cursos aí na Academia de Pregadores, é um homem de Deus, certo? Livro 3. Livro 3, o pastor Walter Brunelli vai falar sobre a antropologia, que é o estudo sobre o homem, a martiologia, que é o estudo sobre o pecado, e a soterologia, que é o estudo sobre a salvação. Aos prefácios da antropologia, Dr. Ricardo Piton. Da martiologia, Bispo José Hildo de Melo. Da soterologia, professor Carlos Augusto Vailate. Vailate é muito conhecido também nas redes sociais, um pregador, um homem que tem debatido bastante, defendendo a fé cristã e a fé pentecostal. E a quarta e última obra, o pastor Walter Brunelli vai falar sobre a eclesiologia, escatologia e história do movimento pentecostal. Na eclesiologia, quem vai escrever, eclesiologia, quem vai escrever é o professor Duvalino Bezerra. Da escatologia, o pastor Magno Paganali. E da história do movimento pentecostal, o pastor Zé Elias Croce. Então, perceba que cada autor, cada prefácio escrito por um autor brasileiro, um teólogo brasileiro, um professor brasileiro. Então, é uma teologia 100% brasileira no seu contexto geral, tá? Eu dei uma olhada aqui, não cheguei a ler, não cheguei a ler ela toda, mas eu dei uma olhada aqui, principalmente na pneumatologia, sobre a questão do Espírito Santo. E o pastor Ezequiel Soares ele vai fazer uma introdução, como eu já falei aqui, defendendo a pneumatologia pentecostal, não somente a pneumatologia, mas também a visão pentecostal de estudo, de doutrinas, né? Ele fala que alguns irmãos que nos acusam, eles nos acusam por nós não termos uma fé sustentada em doutrinas, mas somente sustentada no batismo com o Espírito Santo, enquanto isso não é verdade. Então Ezequiel Soares ele vai mostrar que sim, a Assembleia de Deus tem criado a CGADB com escolas bíblicas, então existem pessoas, pastores muito entendidos da palavra, doutores que são pentecostais, então a fé pentecostal é uma fé sustentada sim, também nos ensinamentos da sã doutrina. E o pastor Walter Brunelli ele vai trabalhar em cima desta temática do Espírito Santo, sendo uma ação ativa dele na terra sobre a igreja, vai falar sobre os dons, vai falar sobre a evidência do batismo por falar em línguas, então ele vai dentro dessa temática inteira, então é interessante. Não é, como eu disse, não é algo profundo, não vai tratar de algo muito profundo da sistemática, mas ele vai trazer um panorama da doutrina sistemática que dá para você acrescentar na sua fé pentecostal. Se ainda não leu nenhuma teologia, essa eu indico para você comprar e ler. A primeira teologia sistemática tem que ser essa na sua vida, tá bom? Na escatologia, que foi as duas doutrinas que eu consegui ver, né, pneumatologia e escatologia, na escatologia, claramente, o pastor Walter Brunelli ele é pré-tribulacionista, certo? Ele fala sobre a posição pós, a posição meso, ele vai falando sobre essas posições e também a fragilidade que essas posições têm e faz uma defesa muito boa da posição pré-tribulacionista. E entre uma dessas defesas, ele vai utilizar também aqui, como por exemplo, vai utilizar a sistemática do Roger William, que eu tenho ela aqui, vai utilizar a sistemática do Schaefer, que eu também tenho ela aqui, vai utilizar também uma outra sistemática, agora passou pela minha mente aqui, alguns outros livros, algumas outras sistemáticas ele vai utilizar também para aprofundar e sustentar a sua tese, o seu pensamento, certo? E é interessante que ele fala o seguinte sobre a 70 semana de Daniel. Ele diz que a tribulação é um tratado específico de Deus com Israel e não com o mundo inteiro. O mundo vai ser atingido, claro, porque Israel está no mundo, mas é um tratado exclusivo de Deus com Israel. Então a igreja não pode participar, porque Israel é Israel e a igreja é a igreja. Então a igreja vai ser tirada porque a tribulação é para Israel e não para a igreja. Então, não somente esse argumento, vai entre outros argumentos, utiliza esse outro argumento de outros autores. Então, é interessante a visão que o pastor Walter Brunelli vai dar sobre a escatologia. Outra coisa interessante também é que essa teologia sistemática de Walter Brunelli, para quem conhece o pastor, e o pastor é esse aqui que está na foto, ó,
vou colocar a foto dele aí para vocês verem. Quem conhece o pastor Walter Brunelli, vendo o pastor Walter Brunelli pregar, ensinar na sua igreja, até mesmo por vídeos do YouTube, você vai perceber que a escrita dele é semelhante àquilo que ele está pregando. Ou seja, quem é acostumado a ouvir o pastor pregar, o pastor Walter Brunelli, com certeza vai ter muita facilidade em ler a sua obra. Porque geralmente existe um contraste entre o pregador e o escritor. O homem pode ser o pregador e o escritor ao mesmo tempo, mas a sua escrita não corresponde 100% àquilo que ele está pregando. Não digo na questão da tese, do falar, certo? A tese é a mesma. Eu estou falando da forma como se expressa. Há uma característica de um pregador se expressando e a característica de um escritor escrevendo. Então, há essas duas diferenças. O pastor Walter Brunelli não. Ele traz essa sinergia entre o pastor e o escritor na mesma onda, no mesmo sentido. Então, você vai conseguir entender o que o pastor Walter Brunelli quer apresentar para nós dentro dessa sistemática. Então, é uma sistemática que, como eu volto a repetir, vale a pena você adquirir. Procure, seja usada, seja nova, procure, leia, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se porventura você já leu, deixe o seu comentário aqui, diga o que você achou da escrita do pastor Walter Brunelli, do pensamento dele, se você concorda, se você não concorda, tá livre para você fazer aquilo que você entender aí deixar o seu comentário da forma que você quiser, tá bom? Sem contar que é um material bom, porque eu peguei esta obra aqui, essa aqui é a primeira edição de 2016, a obra está intacta, né? Você vê que está muito boa, então o material bom, gosto bastante de material de capa dura por conta da sua durabilidade, tá certo? Então, você pode estar adquirindo aí, não sei se a Astral Gospel ainda tem, certo? Se tiver, melhor ainda, você consegue adquirir ela nova, se não, você consegue adquirir a usada, a sistemática do pastor Walter Brunelli, tá certo? Se você ficou conosco até agora, deixa eu dizer uma coisa, não é review, tá bom? Não estou fazendo review por enquanto ainda, porque o review precisa mostrar o material, mostrar a página, mostrar tudo. É só uma apresentação, uma dica para você comprar, se você gostar desse material. Então, essa é uma apresentação bem rápida para você entender um pouco do material do pastor Walter Brunelli, tá bom? Ficou conosco até agora? Ainda não se inscreveu? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário, vai agora para o Instagram, corre, segue o nosso Instagram, que eu vou lançar um vídeo agora no Instagram sobre uma Bíblia de estudo muito boa que você vai gostar, tá bom?